Você já parou para pensar por que toda vez que o dólar sobe ou desce, o mercado financeiro inteiro parece entrar em pânico ou em euforia? Muita gente acha que o dólar só afeta o preço da viagem para a Disney ou daquele celular importado. Mas a verdade que os investidores profissionais sabem e não contam para todo mundo é que o dólar é um motor silencioso que move toda a bolsa de valores brasileira. Entender essa dinâmica é a diferença entre ganhar dinheiro de verdade ou ser engolido pelos tubarões do mercado. Hoje, você vai descobrir, de uma vez por todas, o que realmente acontece na B3 quando o dólar se mexe e por que dominar esse conhecimento pode te fazer lucrar antes de todo mundo. Fica comigo até o final, porque a última dica vai mudar a forma como você enxerga seus investimentos para sempre. Vamos direto ao ponto. A primeira grande verdade sobre o dólar é que ele funciona como um termômetro do humor do mercado global. Pense nele como uma bússola de risco mundial. Quando o dólar sobe forte, geralmente isso significa que os grandes investidores estão com medo, buscando segurança. E onde eles encontram essa segurança? No dólar! A moeda mais forte do mundo! O resultado é uma fuga de capital de países emergentes, como o nosso Brasil. Por outro lado, quando o dólar está em queda, o cenário é de otimismo. Os investidores estão com mais apetite por risco, dispostos a investir em mercados que podem oferecer mais retorno, como o nosso, e aqui está o impacto direto na nossa bolsa. Quando o dólar sobe, os investidores estrangeiros, que são uma força gigantesca na B3, tendem a vender suas ações brasileiras para comprar dólar e levar o dinheiro embora. Com mais gente vendendo do que comprando, a bolsa tende a cair. Agora, quando o dólar cai, o movimento contrário acontece. O real se valoriza e para o estrangeiro fica mais barato comprar nossas ações. Eles injetam dinheiro aqui e com esse fluxo de compra, a bolsa tende a subir. É um conceito simples, mas extremamente poderoso. O investidor inteligente não olha só para o gráfico do Ibovespa. Ele olha para o fluxo de capital estrangeiro e para a cotação do dólar, porque um influencia diretamente o outro. Agora, vamos mergulhar dentro da bolsa, porque a variação do dólar cria uma verdadeira guerra silenciosa, com ganhadores e perdedores muito claros. De um lado, temos as empresas que lucram horrores com o dólar alto. São as gigantes exportadoras. Pense em empresas como a Vale, que vende minério de ferro para o mundo todo. A Petrobras, com seu petróleo, e Suzanoe, e Icurabim, gigantes do papel e celulose. E todo o setor do agronegócio, como JBS, Marfrig e BRF, que exportam carne. A lógica é simples. Elas recebem suas receitas em dólar, mas a maior parte dos seus custos, como salários e impostos, são em real. Então, quando o dólar dispara, a receita delas explode. O lucro aumenta e, consequentemente, as ações tendem a se valorizar. É por isso que, em momentos de crise ou turbulência global, essas ações são vistas como um porto seguro, uma proteção para a carteira do investidor. Do outro lado da moeda, literalmente, temos as empresas que são fortemente prejudicadas pelo dólar alto. São as importadoras. Pense nas companhias aéreas como Gol e Azul. Boa parte dos seus custos, como leasing de aeronaves e combustível, é dolarizada. Quando o dólar sobe, os custos delas explodem. O mesmo acontece com o setor de tecnologia, que precisa importar componentes, ou as farmacêuticas, que dependem de insumos importados. E não vamos esquecer do varejo, como Magazine Luiza e Via. Muitos dos produtos que elas vendem são importados ou têm componentes que vêm de fora. Com o dólar nas alturas, os custos sobem, as dívidas em dólar ficam mais caras, as margens de lucro diminuem e as ações tendem a sofrer. Entender essa divisão é fundamental para saber onde investir em cada cenário econômico. Mas a influência do dólar não para por aí. Existe outro ponto crucial: as commodities. O Brasil é uma potência mundial em commodities, como soja, minério de ferro, petróleo e café. E adivinhe em que moeda as commodities são negociadas no mercado global? Exatamente, em dólar. Então, quando o dólar sobe,
dois efeitos poderosos acontecem. Primeiro, as commodities ficam mais caras para o resto do mundo, o que pode aumentar a receita das nossas empresas. Segundo, e mais importante para o lucro, as empresas brasileiras vendem esses produtos em dólar, mas seus custos são em real. O resultado é um lucro muito maior. É por isso que muitas vezes você vê o Ibovespa subindo, mesmo com notícias ruins na economia local. Isso acontece porque nosso principal índice da bolsa é fortemente influenciado por essas gigantes de commodities, que se beneficiam de um dólar mais forte. Agora, vamos conectar tudo isso com o seu dia a dia e com as decisões do governo. Um dólar mais forte impacta diretamente a inflação. Pense bem, quase tudo o que consumimos tem um componente importado ou é influenciado pelo dólar. O trigo do pãozinho, os componentes do seu celular, o combustível do seu carro. Quando o dólar sobe, tudo isso fica mais caro, gerando inflação. E como o Banco Central combate a inflação alta, aumentando a taxa de juros, a Selic. E o que acontece quando os juros sobem? O mercado de ações sofre. Investir em renda fixa, que é mais segura, passa a ser muito mais atrativo do que se arriscar na bolsa. Percebe? O efeito dominó? Uma única variação no dólar desencadeia uma reação em cadeia que afeta a inflação, os juros e, por fim, o desempenho de toda a bolsa de valores. E é aqui que separamos os amadores dos profissionais. O investidor iniciante fica olhando o sobe e desce dos gráficos, os candles. O investidor intermediário lê notícias e tenta reagir a elas. Já o investidor profissional analisa o quadro completo. Ele olha o fluxo de capital, a cotação do dólar, a curva de juros e o preço das commodities. Ele entende que uma subida brusca no dólar é um sinal de alerta de risco. Ele sabe que um dólar mais fraco pode significar a entrada de capital estrangeiro, impulsionando a bolsa. Ele vê a volatilidade do câmbio não como um problema, mas como uma oportunidade para quem sabe onde está pisando. E o segredo mais importante é este: antes da bolsa subir ou cair, o dólar, na maioria das vezes, já mostrou o caminho. Ele é um indicador antecedente. Chegamos à conclusão. E o ponto-chave é este: dominar a relação entre o dólar e a bolsa é como ter um superpoder no mercado financeiro. Quem entende como essa engrenagem funciona, consegue antecipar tendências, proteger seu patrimônio em momentos de crise e, o mais importante, identificar grandes oportunidades de lucro antes que a maioria das pessoas sequer perceba o que está acontecendo. Pense da seguinte forma: o dólar é o radar. A bolsa de valores é o avião. Se você aprende a ler o radar, você nunca mais vai voar no escuro. Você passa a pilotar seus investimentos com muito mais segurança e precisão. Espero que essa análise tenha aberto seus olhos para a importância do dólar. Não é só uma moeda, é uma peça fundamental no xadrez dos investimentos. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais segredos do mercado financeiro para investir melhor, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Deixa seu like para eu saber que esse tipo de vídeo te ajuda e comenta aqui embaixo. Você já tinha parado para pensar no dólar dessa forma? Muito obrigado por assistir e até a próxima.